Muito bem, Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos hoje. Na verdade, como essa é a primeira pregação de uma série que nós vamos analisar cada parte do livro de Apocalipse, é importante nessa primeira parte a gente falar algumas coisas mais, digamos, técnicas sobre o livro, porque toda vez que você lê um livro das Escrituras, é importante você saber quem escreveu, para quem escreveu, em que data escreveu, porque esses dados são importantes para você poder ter uma compreensão melhor do texto. Além do que, nós já fizemos uma exposição da Bíblia toda aqui na igreja, faltando somente o livro de Apocalipse. Então, a gente, cada domingo, analisava um livro das Escrituras. E o que nós queremos propor aqui é entender o livro de Apocalipse à luz das Escrituras. Muita gente tem dificuldade com o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é o livro de Apocalipse. É um livro cheio de símbolos, um livro realmente que traz algumas complicações. Mas boa parte do problema na leitura do livro de Apocalipse é uma ignorância que as pessoas têm do resto da Bíblia. As pessoas, muitas vezes, já encontrei pessoas assim, que se convertem, ou então não se convertem, mas quando ganham a Bíblia, vão procurar logo o primeiro livro de Apocalipse. Dizem, mas é um livro muito complicado. Cara, você já leu o resto? Você já leu Gênesis? É complicado você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse e não ter lido o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, por exemplo. Os 2 primeiros livros da Bíblia. É muito complicado você entender as figuras ligadas ao novo céu e nova terra se você não sabe nada do paraíso da criação de Gênesis. É muito complicado você entender a ideia da habitação de Deus no livro de Apocalipse se você não lê o livro de Levítico e não lê o livro onde fala da habitação de Deus com o meio do seu povo no templo. Então você precisa, sim, de uma análise mais aprofundada das Escrituras para entender o livro. O que eu posso falar sobre o livro de Apocalipse? Eu quero destacar algumas questões aqui. Primeiro, muitas vezes o problema da aproximação com o livro é o intuito errado. Muitas pessoas se aproximam do livro por curiosidade. Elas se aproximam como quem se aproxima de alguém para dizer o que vai acontecer no futuro. Elas querem, tipo assim, ter uma informação adiantada das coisas, né? Somente por isso. E muitas pessoas, ao se aproximar do livro, chegam com essa ideia. E muitas vezes, com a ideia de que o Apocalipse só fala do futuro, e do futuro de uma forma negativa. Tanto é que Apocalipse se tornou, uma expressão ligada à destruição. Rapaz, o negócio lá foi apocalíptico, né? Foi caos, foi destruição. Só que quando você lê o livro de Apocalipse, ele termina de uma forma maravilhosa. Se Apocalipse e o apocalíptico é o que eu encontro no capítulo 20, 21, 22, principalmente o 21 e 22, é maravilhoso o Apocalipse. Ele não tem só a falar para você do que vai acontecer de ruim no futuro, mas também ele tem a garantia do que vai acontecer de positivo, e ele então preenche nosso coração com as esperanças maiores e mais profundas possíveis. Segunda observação, algumas pessoas se aproximam por curiosidade, mas outras se distanciam por medo. Alguns ficam, não, vou manter a distância do livro, não quero procurar o livro, por medo, por a dificuldade na interpretação do livro. Você chega logo no livro, são 7 espíritos, 7 candelabros, né? E tem uma visão de um homem de cabelo branco, e você tem uma série de símbolos, né? Que você encontra no livro, que pode ser de algo assim assustador e distancia as pessoas do livro. Uma outra observação importante é que o livro realmente é difícil. A Bíblia é um livro que tem muitas verdades claras, objetivas, diretas, que não tem como questionar. Eu tenho falado isso várias vezes aqui na minha exposição do texto bíblico. Muitas coisas da Bíblia são claras. Jesus é Deus, só há um Salvador, só há um mediador entre Deus e os homens. Se você procurar fora de Jesus salvação, você não vai encontrar. É isso que a Bíblia diz. Isso é claro. Não há o que questionar. Agora, como é que eu interpreto Apocalipse? É uma sequência em que eu encontro uma sequência sucessiva de fatos. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma série de paralelos. Como é que, pastor, isso aqui? É complicado. O livro é complicado. E aqui, de cara, você tem que tirar uma conclusão. Não seja muito dogmático com respeito ao Apocalipse. Ou seja, não divida-se com o irmão por causa do livro de Apocalipse. Tem muita gente que fica brigando se o milênio vai ser literal, o milênio do capítulo 20, se vai ser o milênio já é agora, ou se o milênio ou é agora ou é futuro e literal. E muitas vezes essa discussão divide igreja, divide irmãos. Se você é milenista aqui na nossa igreja, não vai achar que porque você acredita que o milênio é agora, isso vai tirar você da nossa comunhão.
A gente não pode ser dogmático com respeito a esses assuntos. Aquilo que não é tão claro, tão objetivo. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, portanto, tenha muito cuidado. Qualquer dúvida com respeito ao milênio, você pode aumentar suas dúvidas vendo aquele debate que a gente participou lá na Escola Charles Spurgeon. Tem um vídeo na internet, você pode procurar e ver lá. O que você não sabia, você vai ter mais dificuldade ainda. Não, mas você vai poder aprender bastante ali com a observação de cada pessoa. Muito bem. Continuando, outra consideração aqui é sobre o gênero. Aliás, o que nós vamos aprender nesse livro? O que nós podemos aprender no livro de Apocalipse? Muita coisa. Não somente sobre o futuro, sobre o presente. O livro de Apocalipse vai dar para a gente uma visão diferenciada e, diria, real daquilo que só os seus olhos não podem contemplar por eles mesmos. O livro de Apocalipse nos convida a ampliar a nossa forma de ver a realidade. E, aliás, ver a própria realidade, que não é só aquilo que os nossos olhos contemplam. A realidade vai além do que os nossos olhos podem contemplar. Eu diria que João escolheu esse método, esse livro, esse jeito de escrever, porque era o jeito que ele tinha para falar das coisas grandiosas do céu, para o encontro dele com o Senhor e para falar das coisas futuras também. O que nós vamos aprender? Primeiro, vamos ter uma visão do Cristo exaltado. Hoje em dia, sempre por exemplo, eu estava falando na minha sala hoje de novos membros, que a ceia do Senhor é onde eu lembro da morte de Jesus. É isso que Deus quer que eu lembre, da morte dele. Mas, na nossa cultura, o Natal é o que ganha mais destaque, é o nascimento de Jesus. Eu fico pensando por que isso. São várias explicações, a sociedade é muito complexa, não adianta ser dogmático e dizer é por isso. Mas parece dar uma ideia de que quando é um Jesus que é bebê, tá beleza. Mas quando você se encontra com Jesus do capítulo 1 de Apocalipse, olhos de fogo, cabelo branco, pés de bronze, que vem para julgar, que condena, que vem realmente para trazer e vai matar pessoas quando vier, não é muito legal essa visão. É melhor o Jesus, manjedoura, Natal, brinquedinho, é muito mais agradável. Estudando o livro de Apocalipse, você vai ver que Jesus não é um bebê. Ele é um Senhor exaltado, grandioso, sábio, que julga com profundidade porque os seus olhos têm fogo. Ele é um ser que não vai perder na guerra, seus pés são de bronze. Ele é marcado por sua sabedoria e profundidade de conhecimento, seus cabelos são brancos. Nós vamos aprender muito sobre Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Ele virá num cavalo branco, ele não virá num jumentinho no livro de Apocalipse, ele não vem para entrar na cidade e dizer bom dia para ninguém. Quando ele vier no livro de Apocalipse, ele vem num cavalo branco e claramente ele vem numa postura de guerra. Segunda observação, segunda coisa que nós vamos aprender no livro de Apocalipse. Que nós temos a verdadeira liberdade no sangue do Cordeiro. Se existe um texto de Apocalipse que eu assim leio e eu fico arrepiado, é o capítulo 12. Aquela visão da mulher vestida de lua e de sol, né, que é perseguida pelo dragão que desce as estrelas. E lá nos é dito que pessoas amaram mais a Cristo do que suas próprias vidas. Porque eles entenderam que é no sangue do Cordeiro que está a liberdade deles. Aqui nós vamos aprender no livro de Apocalipse que a nossa liberdade está no sangue do Cordeiro. Não em nós, mas nele. Terceiro, vamos aprender que o pecado não ficará sem punição. Ele julgará. Ele é o juiz perfeito. Não é como os nossos aqui. Não é como o nosso sistema. Quando Deus vier, não haverá sistema carcerário. Ele simplesmente vai eliminar aqueles que não devem estar entre nós. Deus também não vai ter democracia. Maravilhoso. Porque ele não vai pedir a sua opinião. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não precisa de nenhum conselheiro, de ninguém para dizer para ele o que ele deve fazer. É por isso que é o mistério da oração. A oração, em certo sentido, é uma coisa louca. Né? Você está falando com Deus que já sabe o que você vai falar e sabe o que você precisa. Mas você fala mesmo assim. Deus sabe de todas as coisas. E quando Jesus vier, ele vai resolver toda essa questão. Então, certamente, hoje, aqui entre nós, você deve ter sofrido algum tipo de injustiça. Alguém deve ter feito algo com você. E esse mundo não vai te dar a resposta disso, injustiça. Mas em Cristo, quando ele viesse. E por último, para resumir aqui rapidamente, há uma distância tremenda que a gente vai aprender entre fazer parte do reino de Deus, que é representado no livro aqui como a Nova Jerusalém, a esposa,
e os valores desse mundo. Esse mundo é desenhado, é representado, simbolizado por uma prostituta. É simbolizado por uma cidade terrível. E nós vamos ver que nós fazemos parte, literalmente, de outro mundo. Estudando o livro de Apocalipse, você vai dizer, eu não faço parte desse mundo. Meu mundo é outro. É isso que a gente vai aprender. Por que Deus se revelou de forma apocalíptica? Na verdade, querido, quando você observa as Escrituras, o que você percebe é que Deus se revela de várias formas, várias maneiras. E muitas vezes Deus não apela à nossa intelectualidade somente. Deus não só quer informar algo objetivo para a gente. Ele nos ensina muito através de poesia. Ele nos ensina e ele se revela a nós, não como fosse um livro de teologia. É nesse sentido que Deus não é teólogo. Você pega um livro de teologia, você pega o livro de teologia lá na sua estante, você vai lá no índice, aí vai ter definição disso, definição daquilo. Você abre a Bíblia, você não encontra isso. O que você encontra é poesia, você encontra literatura apocalíptica, que é o caso aqui, visões. O que você encontra aqui são parábolas. Deus se revela ao homem por vários gêneros literários. Porque muitas vezes Deus não quer somente apelar à nossa intelectualidade. Ele só quer informar para a gente. Ele quer também, muitas vezes, gerar sentimento em nós. Ele não quer apelar somente à nossa mente, ele quer apelar ao nosso coração. Ele quer apelar à nossa imaginação. Ele quer apelar ao nosso próprio pecado. Quando você lê o Salmo 51, por exemplo, né? Salmo de Davi, o pecador arrependido. Você lê o Salmo 51, você aprende de Deus por meio da boca de um homem que matou um outro e adulterou. E você lendo o Salmo, você se identifica com o amor de Deus, com o cuidado de Deus e como Ele está próximo de nós. Deus, no Salmo 51, quer nos informar, sim, de que Ele perdoa, mas também Ele quer apelar ao seu coração. Ele quer apelar à sua consciência com respeito ao pecado. Portanto, quando Deus se revela ao homem, Ele se revela de várias formas. Ele é rico na sua manifestação. Por que isso? Uma das teses que eu acho interessante é de que somente informar muitas vezes não é necessário. Aliás, eu diria, não é suficiente. Pensando no caso de Davi, é um caso citado por um estudioso chamado Bill, estudioso presbiteriano. Ele diz o seguinte: quando o nosso amigo Natan se aproxima de Davi para falar do pecado dele, ele não diz, Davi, adulterar é pecado, meu filho. Assassinar é pecado. Ele não faz isso. Essa informação, essa forma de se comunicar, parece que não ia dar certo. Ele então conta uma história. Deus, ao se aproximar de nós, Ele não quer somente informar alguma coisa. Isso é errado, isso é certo. Boa parte das coisas, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso aí, Romanos diz claramente para a gente que a lei do Senhor está no nosso coração, está na nossa consciência. Nós sabemos. A parte mais básica nós já sabemos. Agora, Deus quer se comunicar de forma apocalíptica para nós, porque Ele quer apelar à nossa imaginação, ao nosso temor. Ele não quer só gerar informação intelectual, Ele quer que você tenha temor. Ele quer que você tenha um olhar apocalíptico para a realidade. Deus se revela ao homem de várias maneiras. E onde é que começa esse tipo de literatura, pastor? Começa no livro de Daniel. A literatura apocalíptica, que é esse tipo de literatura, o que é uma literatura apocalíptica? Ela é marcada por visões, sonhos, intercessão angelical. O cara geralmente tem jornadas celestiais. E esse tipo de literatura começa no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Você lê o livro de Daniel, você vai ver lá, né? Leão, vai ter vários tipos de símbolos, animais que nem existem. E ele continua, a literatura apocalíptica, ela vai perpetuando, chega entre o período do Antigo e do Novo Testamento, você encontra ali vários documentos que têm, usei milhares, eu exagerei aqui, mas muitos documentos chamados de literatura apocalíptica. João é mais um livro desse, só que nós, da tradição cristã, entendemos que ele é um apocalipse canônico, ou seja, o que ele diz é palavra de Deus mesmo, e tem autoridade sobre nós. Mas esse tipo de literatura já existe há muito tempo, desde o Antigo Testamento. E esse tipo de literatura é marcado, dentre outras coisas, pelo uso de símbolos. São muitos. E aqui tem um cuidado. O que o símbolo representa não é aquilo que você acha legal. Você tem que ter uma base para isso. Porque nessas minhas peregrinações estudando o livro de Apocalipse, eu ia para a internet e ia ver alguns caras pregando o livro de Apocalipse.
E às vezes você encontrava lá o cara, bem, aqui o vermelho é o sangue de Jesus. O amarelo é não sei o quê. O verde, desse jeito aí qualquer um faz. Tá entendendo? Eu sou palmeirense, né? Eu vou chegar lá ver o verde e dizer, o verde é Palmeiras. Não, nada a ver. Verde é aquilo que naquela literatura tem alguma referência. Por exemplo, o número 7 aparece várias vezes. Tanto de forma direta, 7 espíritos, 7 igrejas, vários 7 aparecem. 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. São vários 7s. E tem, às vezes, coisas que não tem o número 7 escrito, mas são 7. Tem 7 bem-aventuranças dentro do livro. A gente vai ver uma hoje aqui. Mas são 7 bem-aventuranças. São várias 7 dentro do livro. Como é que eu vou saber o que o 7 simboliza? Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Eu tenho que ir lá para a literatura apocalíptica, que João se utilizou, e tentar entender melhor o que realmente esse número vem a significar. Apocalíptico quer dizer isso. Outra coisa, outra marca da literatura apocalíptica. Ela se preocupa não somente em falar o que vai acontecer. Eu quero retirar essa ideia da sua cabeça. Sim, literatura apocalíptica fala do futuro, mas não somente do futuro. A literatura apocalíptica visa apresentar uma visão além das situações. Lendo o livro de Apocalipse, você vai aprender um pouco sobre oração, por exemplo. No livro de Apocalipse, o incenso é um símbolo da oração que chega até os céus. Então você começa a ver a oração de uma outra maneira. Quando você lê o livro de Daniel, você vê que Daniel está orando e o anjo vem, e aquela história toda, você tem todo um cenário celestial que é desvendado, revelado, a palavra Apocalipse quer dizer isso, né? Revelação, a nós. Então o Apocalipse ele não quer só dizer para você, vai acontecer isso no futuro. Ele quer abrir os seus olhos para um mundo espiritual, um mundo que existe anjos, que existe demônios, que tem todo um projeto demoníaco querendo destruir nossas vidas, que Deus está no controle, que Ele é aquele que tem o livro na mão, e Ele que vai abrir os selos, porque Ele tem o domínio da história. Deus não é alguém que fica sentado no trono, ouvindo a opinião das pessoas. Deus é aquele que constrói a história. E você tem claramente no livro de Apocalipse, na literatura apocalíptica, uma visão mais da terra e uma visão celestial. O João, no capítulo 4, vai subir ao céu. E o que você vai perceber é que tudo que acontece aqui na terra já foi determinado no céu. Já foi escolhido no céu. Já foi colocado no céu. É Deus quem escreve o livro. É Ele quem abre o selo no livro de Apocalipse, capítulo 6. Então o que você aprende na literatura apocalíptica é ter um olhar além. Tudo indica que essas pessoas que receberam esse documento estavam passando por perseguição. E eles precisavam entender. Quem está no trono não é o imperador romano. Quem está no trono não é aquele que está mandando as pessoas serem presas por causa do evangelho. Quem está no trono não é aquele que mandou João para a ilha de Pátimos. Quem está no trono é o nosso Deus, comandando todas as coisas, construindo e escrevendo a história como Ele quer. A literatura apocalíptica, então, tem esse objetivo. Uma outra característica da literatura apocalíptica, vou tentar correr aqui, porque é muita coisa, é que ela espera reações nossas. A gente vai ler hoje, nos primeiros 3 versículos. E uma das reações que Deus espera de nós, e na literatura apocalíptica espera de nós, é algum tipo de reação. Tem 2, basicamente. Aqui, no caso, ele vai querer obediência. E, em alguns casos, quietude. Às vezes, quando um livro apocalíptico surgia, num contexto de perseguição, o objetivo qual era? Era tentar dar uma quietude para as pessoas. Gente, não é assim. A história não acabou. A história tem um fim maravilhoso. Olha, quem está no controle não é esse homem ou aquele homem, é quem está no céu. Quem lê a literatura apocalíptica, não somente de João, mas em outros livros também, até fora das Escrituras, percebe isso. É verdade que em algum momento da história do povo judeu, por exemplo, que eles desenvolveram muita literatura apocalíptica, você encontra ali na história do povo judeu pessoas que usaram a literatura apocalíptica para gerar um espírito militante, de pessoas que queriam realmente quebrar todas as coisas mesmo, invadir o reino do outro. Mas, no geral, a literatura apocalíptica visa uma postura mais de quietude. Quando Deus revela que Ele está no controle, Ele está esperando que você se acalme, confie nele e obedeça às suas orientações. Muito bem. Continuando. Mais alguma característica aqui da literatura apocalíptica?
Sobre o livro de Apocalipse, ele é uma literatura apocalíptica, mas também é uma carta. Observa aí capítulo 2, até o 3, o 2 e o 3. Rapaz, eu estou derretendo aqui. Se esse é um ventilador aí, tinha um aqui, né? Foi tirado. Tem algum grande daquele sobrando? Tem? Se tiver, pode providenciar para mim? O Marcão foi pegar lá, Germano. Obrigado, viu? Senão eu vou terminar aqui com 10 centímetros a menos aqui. Capítulo 2, capítulo 3, nós temos cartas. Isso quer dizer que tem destinatários, ou seja, pessoas reais. O que o nosso amigo João está querendo mostrar para a gente através disso, o livro de Apocalipse, é que, para você entender o livro de Apocalipse, você tem que entender também que igrejas são essas. Que povo é esse? Qual a situação deles? São 7 igrejas que recebem essa carta, esse documento que tem natureza de carta. No começo e no final também tem assim, um aspecto de carta. Portanto, é importante entender para quem foi escrito. E para quem ele escreveu? Para igrejas da Ásia Menor. Ok? Então são igrejas que, em boa parte, estão passando por grandes perseguições. Ok? Vocês podem continuar olhando para mim, tá? O Marcão, eu sei que ele é um cara muito legal, mas eu não vejo nada demais no ventilador. Assim, não consigo ver algo assim tão... Ok? Eu queria tirar uma foto de vocês. Assim. Eu vou tirar uma foto aqui. Né? Ok. Por último, encontramos no livro de Apocalipse elementos litúrgicos também. Se você quer aprender sobre música, lê o livro de Apocalipse. Você encontra muitos cânticos aqui. Geralmente, no final de uma certa sessão, é como se chegasse assim no ápice com um louvor, com um cântico. E é assim, né, irmãos? A gente termina aqui o culto, se a gente não cantar, não fica assim um negócio, né? A gente aprende no livro de Apocalipse que o cântico, ele dignifica as coisas belas e as coisas maravilhosas de Deus. Por isso eu devo cantar ao Senhor, porque a gente fica sentindo a falta disso. No livro de Apocalipse, você encontra muito disso. Para terminar, para a gente ler o texto rapidamente, que hoje é só a introdução, tá? Imagina aí, né? Isso é apocalíptico mesmo esse negócio. O livro tem basicamente 2 datas para esse livro. Alguns colocam esse livro na década de 60 depois de Cristo e outros colocam na década de 90 depois de Cristo. E aí fica essa discussão. Geralmente, alguns da década de 60 acreditam que tudo isso aqui que aconteceu, que foi escrito, na verdade, já aconteceu no ano 70, quando o povo de Jerusalém, né, teve a invasão de Roma. Eles acreditam que aquilo que está descrito aqui já aconteceu em boa parte no livro de Apocalipse, está descrito, já aconteceu nos dias de Nero. Inclusive o número 666, né, todo mundo quer saber o que é o número da besta, né? Se você estudar o livro de Apocalipse, se você perguntar, pai, eu estou estudando o livro de Apocalipse, a primeira pergunta que o cara faz: sim, cara, mas o que é o número da besta, aquele 666? O que significa aquilo ali? Né? Alguns acham que é uma referência à pessoa de Nero, por isso que querem justificar e dar a ideia de que Nero realmente está ligado na década de 60 aqui. Tem uma parte do livro que diz que uma besta vai ser atingida, mas depois ela vai reviver. Lembra dessa passagem? Essa passagem também alguns acham que é uma referência a Nero. Mas eu tenho razões para crer que esse livro não se encontra nos dias de Nero. Eu vou colocar aqui algumas opções, algumas razões porque eu não creio assim. Primeiro, a adoração ao imperador parece que é algo que está pressuposto no livro. E é um fato que a adoração ao imperador já parece estar acontecendo na época do rei Domiciano, que já é no final da década de 90. Okay? Segundo, a política romana tornou-se duramente intolerante à questão cristã de participar do culto ao imperador nessa época. Outro, não há evidência de que Nero promoveu alguma perseguição na Ásia Menor. E para quem João escreveu esse documento? Para quem estava, né, na Ásia Menor. Então parece que eu colocaria esse documento no final do 1º século ali. Tem outra razão ainda. Existem documentos, pais da igreja. É verdade que esses pais falam coisas terríveis, também erradas, mas alguns pais da igreja, eles dizem que foi escrito na época do rei Domiciano. Então nós temos alguns indícios para colocar esse documento no final do 1º século, ou seja, Apocalipse está no último lugar na Bíblia aqui, né? Tudo indica realmente que foi realmente o último livro da Bíblia a ser escrito. Muito bem, vamos ler o texto então, irmãos? É bom ler a Bíblia, né? Nós somos crentes. É bom ler a Bíblia. O pastor fala demais. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 a 3. Como é que eram os livros antigamente? Alguém sabe dizer como é que funcionavam os livros? Como é que era o formato dos livros? Eram rolos, né?
Era um rolo, tá? De papiro, de pergaminho. E o título do livro geralmente ficava fora, um rolo, né? Você pegava assim, o rolo estava lá de fora. Mas, com o tempo, o título passou a ser incorporado dentro do texto, que aí tomou essa forma que nós temos hoje, que é chamada antigamente de códex, e aí acabou ser chamado de livro, encadernado, assim. Mas antigamente, quando alguém queria ler alguma coisa, ele abria, né? E não fazia esse movimento que nós fazemos aqui de consulta rápida. É muito mais fácil ler um livro assim, porque a consulta é muito mais rápida. O que acontece? Tudo indica que quando o autor escreveu o livro, ele colocou o título lá de fora e ele também foi incorporado dentro do texto. Então, o livro, já no versículo 1 até 3, ele apresenta para a gente o autor, o propósito, o conteúdo do livro, o que ele espera de nós e qual o título do livro. Show de bola, né? Tem muita informação aqui. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, melhor dizendo, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Vamos devagarzinho aqui. Primeiro nós temos o título do livro, Revelação de Jesus Cristo. Isso pode querer dizer duas coisas. Pode querer dizer que a revelação foi Jesus que deu, ou também pode querer dizer revelação sobre Jesus. Ou seja, o tema do livro vai ser Jesus Cristo. Eu não vejo que uma coisa nega a outra. Na verdade, você vai aprender logo na visão em seguida que é uma revelação de Jesus mesmo. O próprio Jesus se revela por meio de um anjo, mas é ele que revela. Mas o conteúdo da revelação dele é ele mesmo. Ele vai se apresentar como leão, se apresentar como cordeiro, como um cavaleiro que vem com a espada que sai da sua boca para destruir e matar aqueles que não o aceitaram. O assunto do livro é Jesus Cristo. Então, esse é o título do livro. A palavra revelação de Jesus, aqui a palavra revelação, é a palavra grega apocalipse. Tá? Em grego, é isso. A revelação quer dizer apocalipse, ou apocalipse é revelação. Ele vai dizer, ele deu essa revelação para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E aqui vamos devagarzinho aqui, né? Primeiro, é uma revelação de Jesus, já através de Jesus, dada ao seu servo, né? Então a sequência é mais ou menos assim. Deus se revela a Jesus, Jesus por meio dos anjos, ele vai falar daqui a pouco, a João, e João se revela às igrejas. Essa é a sequência. E o que nós temos aqui? Uma declaração interessante, no mínimo interessante. Ele vai dizer que essas coisas, em breve, vão acontecer. Nós estamos há quantos anos desse livro? 1.900 anos, não é? Nós estamos de distância. O Brasil tem 600 anos, né? Sei lá quantos anos tem aqui. Né? 1.000 anos, né? 500 anos, né? 500 anos. Nós temos de distância para João 1.900 anos. E ele disse que essas coisas, em breve, vão acontecer. Como é que é esse em breve, João? Pelo amor de Deus, né? Como é que isso vai ser em breve? Aqui é um ponto importante. Primeiramente, não necessariamente a expressão quer dizer que a coisa vai acontecer repentinamente. Quando nós lemos o capítulo 6, dá um pulinho no capítulo 6 rapidamente. Eu estou usando o próprio livro de Apocalipse para mostrar que não necessariamente isso vai acontecer rapidamente, de forma repentina, né? Olha o que ele diz aí. O que João vê no capítulo 6, versículo 11. Então cada um deles recebeu uma vestura branca e lhes foi dito que esperasse até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. A cena aqui no capítulo 6 qual é? Pessoas morrem por Jesus, sobem ao céu e clamam por Jesus. Senhor, até quando? O que eles recebem de informação? Vocês têm que esperar um tempo aí. Isso está no mesmo livro. Então, quando você lê a expressão em breve há de acontecer, você tem que ter um cuidado ao ler o livro. Por isso que é bom ler o livro todo. Porque senão você vai dar a ideia de que isso tem que acontecer rapidamente, repentinamente. Não é o caso. Essa palavra, a mesma palavra aqui, ela é utilizada, por exemplo, para falar das festas judaicas. Quando alguém diz assim, em breve vai acontecer a festa tal. Só que muitas vezes demorava meses para chegar. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Né? Qual é o ponto aqui? Outra observação também importante. No capítulo 12, João tem uma visão, que é aquela mulher que tem um filho, que nós sabemos que é Jesus. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver isso.
E lá Jesus nasce e sobe aos céus. E aí o diabo, então, é colocado para baixo na terra, né? No capítulo 12 de Apocalipse. Mas só que nós sabemos muito bem que isso já aconteceu antes de João escrever o livro. Então, o que você encontra no livro de Apocalipse? Coisas que já aconteceram nos dias de João e coisas que iriam acontecer ao longo da história do povo de Deus. Tá? Não é algo restrito a uma época somente. É aquilo que nós encontramos na Bíblia. Cumprimento em sequência. O que você encontra no livro de Apocalipse são coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. A briga vai ser na hora de ler o livro, isso vai acontecer agora, isso não vai acontecer agora, mas nós encontramos coisas que já aconteceram aqui. Mas também haverá coisas que ainda vão acontecer. Ok? Por que então João diz que em breve essas coisas vão acontecer? O objetivo dessa linguagem é dar a nós uma ideia de expectativa e de responsabilidade. Quando ele diz em breve isso vai acontecer, fica ligado. Fica ligado nas coisas. Aprendemos aqui em 2 Tessalonicenses, né? Algumas coisas precisam acontecer antes que Cristo venha. Portanto, fique atento. Ligado. A palavra, como eu falei, né, traduzida aqui como tempo, pode também dar a ideia de um grande período de tempo. Quando ele vai dizer, né, no versículo 1 ainda, ele vai dizer que em breve há de acontecer. Deixa eu procurar aqui o texto. Isso. Que em breve há de acontecer. Ela pode dar essa ideia de... A palavra que é usada para tempo aqui no livro de Apocalipse pode dar a ideia de um grande período de tempo. Não necessariamente o fim das coisas, mas aquilo que antecede o fim das coisas. Continuando a nossa leitura, ele diz: Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, Deus enviou Jesus, o anjo, e o anjo a João, para nós. Essa sequência. Deus, Jesus, anjo, João, nós. Nós somos a igreja que já recebendo essa revelação, que vem nessa cadeia, aqui que é apresentado no capítulo 1 aqui. Que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí ele termina, versículo 3, feliz é aquele, é a primeira vez que ele usa a expressão aqui, né? Talvez na sua versão tenha bem-aventurado. Bem-aventurado, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. E bem-aventurado, felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo, a expressão, está próximo. Essa palavra tempo não necessariamente quer dizer o tempo, o fim em si, mas o tempo que antecede o fim. Está próximo. E ele vai dizer aqui, olha, duas bem-aventuranças aqui. Bem-aventurado aquele que lê. Quem é que lê? Para nós, você hoje está dizendo, não, eu leio em casa. Aqui o ponto não é esse. No primeiro século, os irmãos não tinham, como você tem, a disponibilidade de uma Bíblia na sua mão. Eles, muitas vezes, raramente você tinha um irmão que tinha uma Bíblia na mão. Tinham pedaços da Bíblia ou nada da Bíblia. Muitos cristãos dependiam da reunião da igreja para poder ouvir. Eu acho que isso tem um efeito maravilhoso, assim, sabe? Porque eu, como professor, dou aula, aí eu estou dando aula, aí boto no PowerPoint alguma coisa, o aluno diz assim, pastor, o senhor vai disponibilizar essas imagens para a gente depois? Aí eu vou pensar. Porque se eu disser que eu vou, aí o cara vai dizer assim, então ele desliga aqui, chega em casa eu leio, não vou nem dar atenção ao que ele está dizendo. E às vezes, alguém está lendo a palavra de Deus aqui na leitura, o Marcão leu o capítulo 1 de Apocalipse, alguém está dizendo assim, eu tenho lá em casa a Bíblia, posso ler o que eu quiser. O irmão do primeiro século não tinha essa oportunidade. Quando o irmão lia lá, tinha que ficar ligado, porque era a oportunidade. Bem-aventurado é aquele que lê, está falando do irmão que lê no culto público. E bem-aventurado também é aquele que ouve e guarda. A palavra ouvir, ela é intercambiável com a palavra obedecer. Para a mentalidade da perspectiva bíblica, não tem como fazer a distinção entre ouvir e obedecer. Tanto é que Cristo vai dizer várias vezes, né? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ele vai dizer aqui no capítulo 2 e no capítulo 3. Ouvir não é só
saber deixar com que algum som penetre no seu ouvido. É obedecer. Então, o que o autor está querendo aqui? Logo de cara, ele dá o título do livro, ele diz qual o conteúdo do livro e ele diz o que ele espera de quem está vendo o livro. Você está lendo o livro? Eu espero de você uma coisa. Eu espero que você escute, ou seja, que você obedeça. Pastor, não estou entendendo. Ele não está dando mandamentos para a gente, ele está dando uma revelação. É apocalíptico. Interessante. O texto bíblico diz a nós o que ele espera de nós. Então você tem que corrigir suas expectativas. Não vá ler o livro de Apocalipse de qualquer forma, porque esse livro não foi escrito para todo mundo. Versículo 1 vai dizer isso. Foi escrito para todo mundo? Não. Versículo 1. Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos. Deus escreveu esse livro para aqueles que o amam, que entendem que são servos dele. Não patrões de suas próprias vidas, mas para aqueles que são servos dele. E ele espera de um servo, o que é esperado de um servo? Que ele obedeça. É muito interessante isso. Não sei se para vocês tem um impacto, mas para mim tem muito impacto. Porque quando você vai ler o livro de Apocalipse, você espera saber detalhes do futuro. E o que o autor está querendo e o que ele espera de você é que você obedeça. Feliz aquele que lê as palavras da profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Em que sentido está próximo? No sentido de que ele sempre esteve próximo, mas eu não sei o quão próximo está. Ele está próximo, mas eu não sei o quão próximo está. Algumas coisas precisam acontecer para que Jesus venha. Primeira, o quê? A apostasia. E a revelação do homem da iniquidade, o anticristo, a besta que emerge da terra e do mar, lá do livro de Apocalipse, capítulo 13 aqui. Algumas coisas têm que acontecer para que Cristo venha. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. É por isso que nós podemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Que eu posso pregar o evangelho. E devo pregar o evangelho para isso. Vamos aqui a algumas aplicações, irmãos. Eu não quero estender demais. É muita coisa. A gente vai dividir devagarzinho aqui na medida que a gente vai expondo o livro. Deixa eu pegar aqui algumas aplicações. Uma observação que eu esqueci de colocar, não sei se vocês viram aí. Na minha versão... Meu Deus, onde é que está esse verbo? Deixa eu procurar aqui. Enviou para dar testemunho. Aqui tem, na minha versão tem versículo 1, para mostrar aos seus servos, né? E na parte, enviou ao seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Como é que está na sua versão? É torná-la conhecida? Versículo 1 ainda. Como? Notificou? É interessante esse verbo, esqueci de falar. O verbo quer dizer, ele informou por meio de símbolos. Essa é a ideia. Ele apresentou as verdades que ele queria a João por meio de símbolos. Essa é a ideia, isso é muito importante colocar, porque nós vamos encontrar muitos símbolos no livro de Apocalipse. 7 espíritos, 7 lâmpadas, trombetas, 7 candeeiros, vestes talares, cinto cingido, cingido à altura do peito, cabeça e cabelos brancos, vestes brancas, pés semelhantes a latão. Tem muita coisa, muitos símbolos no livro, porque Deus se revelou por meio desses símbolos mesmo. Vamos aqui a algumas aplicações, queridos, antes de a gente terminar. Primeiro, a mentalidade apocalíptica não é algo exclusivo de João ou do Novo Testamento. A Bíblia nos convida a ver a vida por uma perspectiva apocalíptica. Quando eu leio o livro de João, Apocalipse, eu contemplo melhor que tudo que acontece aqui está sob o comando do Senhor nos céus. Leia o capítulo 5 quando chegar em casa, o capítulo 6, capítulo 4, 5, melhor dizendo, 4 e o 5, quando João sobe ao céu e ele então tem a visão de Deus, os 24 anciãos, 4 seres viventes, ele tem aquela visão, tem o livro que determina todo o futuro da humanidade. Quando você
lê o livro de Apocalipse e tem a perspectiva apocalíptica, a sua visão não está restrita a essa vida. Quando você vai para um tribunal ser condenado como um réu, você não se vê somente diante de um juiz humano. Você sabe que o juiz verdadeiro não é aquele. Quando um policial para você e ele é a autoridade do Estado, você não vai achar que ele é a autoridade final. Fazendo certo ou fazendo errado com você, ele ainda não é a autoridade final. Quando alguém coloca uma arma na sua cabeça, em assalto, não é aquele cara que comanda todas as coisas. Isso é ter uma perspectiva apocalíptica da vida. É entender que a vida não é somente isso aqui. Às vezes a gente lê material, não que o cristão seja contra a ciência, jamais criar essa dicotomia, ou ciência ou fé. Essa dicotomia é coisa que ateu cria, cristão não cria isso. Cristão não tem fé e é cientista ao mesmo tempo. Mas muita gente que estuda tem uma visão tão reduzida do ser humano. O cara está chorando, angustiado. Aí o cara diz, o que é isso? Não, isso aí são os hormônios que estão... Aí vai dar uma explicação científica do que o cara está sentindo. Isso é uma visão reduzida da vida. A visão apocalíptica, ela faz com que você veja algo muito além. Vê a terra à luz do céu. É isso que o Apocalipse faz com a gente. Ainda nessa questão da mentalidade apocalíptica. A mentalidade apocalíptica vai nos lembrar que nossos problemas, que as nossas crises, muitas vezes, são insignificantes. São pequenos. Lê o livro de Apocalipse. Hoje em dia, as crises que as pessoas têm são crises tolas. Que cor eu vou pintar meu cabelo? Que modelo de carro é melhor para mim? São crises tolas. Quando você tem uma visão apocalíptica, você vê além de tudo isso. Isso é muito pequeno. Ora, quanto eu vou ter na minha conta daqui a 10 anos? O que eu vou fazer na minha casa? Tudo isso pode ter a sua importância, eu não estou negando a importância de cada coisa aqui listada. Eu estou dizendo que isso, à luz da perspectiva apocalíptica, é pueril, é pequeno, é pífio, é pobre. Apocalipse faz você ver a realidade das coisas. Então, quando você tem uma perspectiva apocalíptica, algumas perguntas são simplesmente tolas. Não fazem o menor sentido. A Bíblia faz isso com a gente, ela amplia a nossa forma de ver a vida. É por isso que o incrédulo não consegue entender a gente. Ele não consegue olhar para... Por quê? Mas irmã, mas fulana, por que você não deixa esse cara? Esse cara não presta. Esse cara não vale nada. Porque ela tem uma visão do casamento que você não tem, querida. Ela olha para o casamento de uma forma que você não enxerga. Ela vê o casamento como uma metáfora, um símbolo da união de Cristo com a sua igreja. É isso que ela vê. Cara, essa mulher, meu irmão. Tu aguenta essa mulher, cara? Você não tem ideia. Deus me aguenta. Isso aqui é só para você mostrar o que Deus faz por mim. Ele me aguenta. Por isso eu aguento ela. Porque isso aqui que você está vendo é só um símbolo do que Deus tem demonstrado por mim. Isso é uma visão apocalíptica, muito além das coisas. É por isso que muitos não vão entender para entender a gente. Muitos que estão aqui jovens vão ser criticados porque procuram uma vida pura. Tem muita gente procurando vida pura, sexual. Não, eu vou manter puro até o casamento. Muita gente faz isso porque é moda. Nós fazemos isso porque nós temos uma visão diferente, ampla das coisas. Quando você tem uma perspectiva apocalíptica, você vê que essas suas crises, na verdade, são tolas diante daquilo que Deus tem reservado para nós. Segunda aplicação. As profecias e as revelações nos dadas em Apocalipse não visam suprir nossas curiosidades sobre o futuro. Elas, sim, apresentam o futuro para a gente, mas para que nós possamos reagir de forma correta. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes vai ser difícil você aguentar
obedecer o Senhor. Você vai ouvir a Bíblia dizendo, faça isso, e você vai ouvir os conselheiros que eu falei quarta-feira, lembra? Que a gente é cercado de conselheiro. É impressionante como a gente tem conselheiro. Davi tinha conselheiros. Né? Disseram para Davi, sobe a montanha e abre, porque não dá para tu não. Ele vai dizer, o problema é que o meu refúgio é o Senhor, não é vocês. E ele não escuta os conselheiros dele. Jó tinha conselheiros? Só gente boa perto dele, dando conselhos maravilhosos para ele. E ele não ouviu nenhum. E ele estava certo. Nós estaremos lendo as Escrituras, estaremos cheios de conselheiros. Sabe como é que eu vejo alguns conselheiros? Pessoas no fundo do poço querendo me arrastar para lá. Vai lá, cara. Por que não? E aí vai. Muitas vezes vai ser difícil você cumprir a vontade do Senhor, porque o conselheiro está dizendo uma coisa e a Bíblia está dizendo outra. Nessa hora que você precisa ter uma visão apocalíptica. O futuro ainda não chegou. Deus ainda virá e eu tenho que levar isso em conta em todas as minhas decisões. Deus revelou a Jesus, que revelou ao anjo, que revelou a João, que revelou às igrejas. Façam isso, porque vai acontecer aquilo. Quando ele revelou o futuro, era para que eu pudesse ter força para obedecer. E ele diz, bem-aventurado aquele que escuta, aquele que obedece, que guarda o que eu estou dizendo. Guarde no seu coração as verdades que Deus tem te dado. Ela que vai te dar força para você continuar. Porque muitas vezes aquele que vai estar ao teu lado, inclusive alguém da própria igreja, vai te aconselhar com coisas ruins. Ele vai ter a miopia espiritual de enxergar somente um palmo à frente do nariz. Ele vai conseguir ver a coisa além. Muitas vezes dentro da nossa própria comunidade podemos encontrar pessoas recebendo conselhos ruins. Uma vez aqui na igreja, acho que faz uns 2 anos eu acho, alguém chegou, pastor, estou pensando em deixar meu marido. E eu falei com alguns irmãos e algumas irmãs disseram, deixa ele mesmo. Eu disse, irmã, eu não tenho medo de dizer que esse é um discurso completamente demoníaco e diabólico que veio diretamente do inferno, isso aí. Ninguém diz isso em sã consciência e lendo as Escrituras. Ninguém incentiva isso. A gente luta ao máximo, a gente sabe que nem sempre a coisa vai do jeito que a gente quer. Nem sempre a coisa vai funcionar, mas a gente vai lutar até o final. E como é que alguém resiste a um casamento, às vezes, que está naquela dificuldade toda? Ora, se você não tiver literatura, se você não tiver a mentalidade de Apocalipse, você não aguenta, não. Não aguenta mesmo. É ter uma visão além. Existe um trono maior, alguém que está no comando, que não é minha esposa, que não é o meu marido, que não são meus filhos, que não é o governador, que não é o prefeito, que não é ninguém aqui. Quem comanda é Deus, o seu trono. As profecias bíblicas de Apocalipse querem revelar o futuro para você, para que você possa agora, no presente, obedecer o Senhor. É fácil? Não. Se fosse fácil, os conselhos de Deus seriam mais ou menos assim. Faça que daqui a 3 dias vai dar certo. Faça que daqui a 1 ano vai estar tudo melhor. Ele não diz isso. Faça que quando meu filho vier, ele vai reconhecer você como meu servo. É isso que ele diz. Ele não diz, faça porque, ele não é pragmático nesse ponto. Não que a Bíblia não tenha elementos pragmáticos. Provérbios é um livro pragmático. Mas muitas vezes Deus está dizendo, faça. E a gente não consegue ver resultado do que nós estamos fazendo. Não conseguimos ver resultado da nossa obediência a Deus. Se não conseguimos ver, porque não conseguimos ver a volta de Jesus Cristo. Terceira aplicação, eu não vou extrapolar meu tempo de forma alguma, não se preocupem. Tem que dar essa notinha para a galera não ficar, né? Terceira aplicação. João diz que essa revelação foi feita a ele, servo de Deus, para os servos. Ele é servo. E ele escreveu para os servos. A expressão servo de Deus, ela tem um tom honroso. Quem é chamado de servo de Deus na Bíblia? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó.
Por exemplo, tem um momento lá no livro de Atos em que Paulo, a mulher chama Paulo de... Eu acho que é Paulo, não lembro agora qual outro personagem da Bíblia, mas no livro de Atos, ele chama Paulo de o servo de Deus. E no contexto lá, claramente, é um elogio. Dá a ideia de que ser servo de Deus é uma honra. Tem um elemento de honra envolvendo a palavra servo. Mas é uma honra que se coloca no seu devido lugar. Ainda é servo. Se você disser para mim hoje, pastor, é o seguinte, só porque não sabe da minha história, mas eu vou dizer para o senhor o seguinte, pastor. Eu não consigo me livrar desse pecado, daquele outro pecado, ele vai dar uma lista de pecados. Eu vou dizer para você, eu creio em você. Você é servo do pecado. Agora, entregue sua vida a Jesus, e aí a coisa muda. Mas entregue mesmo. Quantas pessoas aqui nessa igreja chegaram com essa lista de pecados e em alguns casos, inclusive, ninguém nem discutiu assim, deixe de fazer isso para aceitar Jesus. Não. Aceite Jesus. Ninguém nunca disse aqui para alguém, deixa as drogas e depois aceite Jesus. Alguém ouviu isso aqui na igreja? Porque se fosse, ainda estava todo mundo... Né? Aliás, estávamos mortos, provavelmente. Ninguém nunca disse, deixe de fazer aquilo para aceitar Jesus. Não. Receba Jesus. Você vai ser liberto dos seus pecados. E a gente está vendo aqui, eu estou vendo pessoas aqui nessa mesma situação. Nós somos servos de Jesus. Outros são servos do pecado. E o que é um servo? Servo é alguém que não tem autoridade final sobre todas as coisas. Quando você diz assim, Jesus é o meu Senhor, você está dizendo agora aquilo que Cristo quer que você faça. Negue-se a si mesmo. O livro de Apocalipse é para quem negou a si mesmo. Quem disse, Jesus é o meu Senhor. Sabe por que é? Porque você vai ler o livro de Apocalipse, vai olhar e vai dizer assim, interessante, literatura interessante, muitos símbolos, mas não vai fazer sentido para você. Se você não se entregou a Jesus, sabe por quê? Porque na hora que o bicho pegar, que a coisa apertar, na hora que a obediência parecer não fazer sentido, você vai optar pela desobediência. Afinal de contas, você não é servo dele. Você não precisa seguir nenhum tipo de orientação dessa. Você vai ler o livro e vai dizer, tem coisas que eu acho interessante, algumas coisas eu achei muito radical, inclusive. Então, quem é o servo aqui, meu amigo? Ou você lê esse livro como servo, ou então você vai bater em autoridade aqui, porque quem está falando aqui, está se colocando aqui como uma revelação do próprio Deus. Ou você recebe como palavra de Deus, ou você diz, esse livro é uma grande emboscada. É uma mentira do tamanho do mundo. É a minha quarta aplicação e última aplicação. Ou você toma a Bíblia como palavra de Deus, ou ela é um livro mentiroso. Vamos terminar de lendo aqui o versículo 3. Aliás, versículo 2. O servo João, versículo 1, termina assim, né? Aí, versículo 2. Que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, o que ele viu? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, quando João está escrevendo esse livro, ele está dizendo assim, turminha, está vendo esse livro aqui que eu estou mandando para vocês? É palavra de Deus. Ou João é mentiroso, ou tudo isso aqui é uma mentira do tamanho do mundo, ou então realmente é a palavra do Senhor. Agora, não vem com essa história de assim, eu gosto da Bíblia, sabe, pastor? Eu gosto da Bíblia, leio, às vezes eu dou uma lidinha. Mas aí tem aquela seguinte postura. Tem algumas coisas que eu não tenho concordado muito. Então, se você não concorda, filho, quem é Deus na história é você. Você que tem a palavra final. E Apocalipse é para quem não tem a palavra final. A Bíblia, na verdade, é para quem se considera servo. O Senhor é a palavra final. Ele tem a palavra final. Não é o que eu acho. O que eu acho, eu tomo como engano próprio. Entenda dessa forma. O servo, ele entende o seguinte, rapaz, a Bíblia está dizendo isso. Eu estou achando o contrário. Eu pego o meu achismo e jogo no lixo. Até porque, se cada um de vocês aqui for muito sincero consigo mesmo, vai reconhecer que um dia errou, não vai não? Como é que você confia em você? Aí você vai entregar toda a sua vida a você? É muita irresponsabilidade, não é não? Você entregar toda a sua vida a você mesmo.
Você que nem quis nascer. Aliás, nem quis não, nem escolheu nascer. Deus determinou todas essas coisas. Deu um nome para você que você não escolheu, deu uma mãe para você, deu um pai para você. Um pai ruim, uma mãe boa, um pai bom. Não sei qual é a sua história de vida, mas o fato é que isso foi o que Deus quis. Não entregue a sua vida a você mesmo. Entregue-se à revelação de Deus. Seja um servo. Romanos 6, a lógica de Romanos 6 é: eu digo de quem eu sou servo, indicando a quem eu obedeço. Tem cara que diz assim: eu sou de Jesus, pastor. Eu sou um servo de Deus. Pastor tem que ouvir muita coisa, galera. Servo fora, pastor tem que... Eu sou um servo de Deus, pastor. Aí você olha pro cara, e a vida do cara é um destroço. Mas ele diz que é servo de Deus. Ele não é. Ele está mostrando para mim de quem ele é servo. Mostrando a quem ele está obedecendo. João está dizendo: tudo que eu recebi, eu sou como servo, vou mostrar a vocês que são servos de Deus. Livro de Apocalipse é para aquele que entendeu que Deus é o Senhor da sua vida. O que Deus é para você? Uma ideia? Um nome? Alguém que você procura para resolver suas crises de identidade? Né? Deus é para você o quê? Ele é um psicólogo? Ele é um curandeiro? Né? Deus pode ser para você alguém que trabalha com família e vai estruturar sua família. Deus pode ser para muitas pessoas alguém que trabalha com dinheiro, né? Procura a igreja para conseguir ter mais dinheiro, um negócio legal no futuro. O que é Deus para você? Eu quero dizer para você uma coisa. Deus é aquele que está no seu trono, comandando todas as coisas. Ele faz aquilo que Ele quer. Salmo 115. Ele faz o que Ele quer e tudo o que Ele lhe agrada. Ele é o comandante da história, que escreve a história. Ele é o Senhor do universo. E você só tem uma opção diante dele. Ou você é um servo dele, ou você é alguém que ignora ele. Ou você dobra o joelho diante dele agora, ou você vai dobrar o joelho quando ele vier na pessoa de Jesus. E vai dobrar. Porque a Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Todo mundo vai dizer, realmente ele é Deus. Mas como a gente leu no livro de Apocalipse, quando ele vier, muitos vão lamentar. Não seja o Senhor da sua vida. Entregue a sua vida. Difícil, não é isso? É. Mas tem que dar espaço. Tem gente que fica aqui na igreja tempão, vindo, ouvindo. Gente que ouve o evangelho durante anos. E quando se entrega a Jesus, diz: pastor, por que eu não fiz isso antes? A resposta: porque você é teimoso. Entregue-se. Renda-se. Seja um servo. Não deixe ser, não caia na ilusão de que você é o Senhor da sua vida. Pouco tempo eu conversando com meu sogro, com o Hércules também, a gente estava conversando e falando sobre uma bactéria que ele pegou, né? Meu sogro pegou uma bactéria, vou terminar com esse exemplo, cortando carne. A faca entrou, aí no outro dia ele não conseguia mais fechar a mão. Não conseguia mais. Ele foi para o médico disse: olha, você tem que agradecer a Deus, viu? Porque essa bactéria aqui, há 2 semanas eu perdi um amigo meu. Ele comendo camarão, aquele ferrãozinho, né, que tem na cabeça do camarão, entrou na corrente sanguínea e o cara morreu pouco tempo. Essa mesma bactéria está no senhor, mas só que não chegou na corrente sanguínea ainda. Aí quando eu vi essa história, eu fiquei: meu amigo, nós somos nada. Uma bactéria, um médico que entende da coisa, comendo um camarão, morre por causa de uma bactéria. E como é que você vai dizer que você é o Senhor da sua vida? Ou você não entende o que é vida, ou você não sabe o que é Senhor. Porque você não pode juntar essas duas coisas e dizer assim: eu sou o Senhor da minha vida. Você pode se iludir com isso. Se hoje não é claro, vou terminar agora. Se hoje não é claro que Deus é Senhor,
porque você faz o que você quer, você peca, você olha ao redor e nenhuma bomba cai em cima de você, nenhum raio destrói a sua vida, você continua pecando, você peca, e parece que as coisas não, parece que Deus não existe. Eclesiastes vai dizer, né? O cara faz, ninguém resolve nada, ninguém faz nada, principalmente no Brasil, né? No juiz não presta, ninguém presta, enfim. Não tem para onde, vou dizendo, tá gravando aqui o negócio aqui. Já ia dizer o nome aqui, né? Legal. Ele pode ser usado contra mim no tribunal, né? Também não presta, você sabe o que eu estou pensando? Né? Aí você olha, cara, como é que pode um negócio desse? Parece que Deus não existe. Eu quero dizer para você, Deus existe, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se hoje não é claro o seu senhorio, quando Ele vier, cara, o teu joelho vai dobrar. Vai dobrar. Se você já fez luta um dia, você sabe quando é que você encontra um cara mais forte do que você olha assim, agora não dá mais para mim, não. Nesse dia não vai dar para você. Nesse dia você não vai aguentar. Ele já é Senhor. E Ele um dia vai mostrar claramente que Ele é Senhor. Que tal reconhecer Ele agora? Que no futuro, quando Ele vier, Apocalipse 19, espada sairá da sua boca para matar aqueles que não seguiram. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que não nos deixa entregues aos nossos próprios pensamentos. Obrigado por Tua palavra, porque não nos deixa entregues aos nossos próprios olhos. Obrigado por Tua revelação, que não nos deixa entregues às nossas mentes, às nossas elucubrações, quando estamos arrazoando sobre vários assuntos. O Senhor nos revelou quem o Senhor é, o Senhor nos revelou quem nós somos e o que o Senhor fará. E isso para nós é valioso demais. Abençoa nossas vidas. Precisamos do Senhor, declaramos diante do Senhor como igreja. Obrigado, Senhor, precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.